Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. A Bíblia tem mais de 2.000 textos, segundo os estudiosos, que falam sobre a segunda vinda de Cristo. Ok? A segunda vinda. Vamos falar um pouco hoje sobre a primeira vinda de Jesus. Quando Jesus veio à Terra, já havia sido anunciado por vários profetas que ele viria. Foram dados pelos profetas sinais para que as pessoas pudessem se preparar, para que as pessoas estivessem atentas aos acontecimentos, à proximidade da vinda de Jesus. E então tudo havia sido preparado para que quando ele chegasse, as pessoas o pudessem recebê-lo. Então, nós vamos falar bem pouco sobre isso, mas importante é o que nós vamos falar. Quando Jesus nasceu, vários sinais, a estrela de Belém, que não sei quantos sabem, na verdade eram anjos que estavam cantando, talvez você saiba das palavras que é paz na terra aos homens, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Era isso que eles estavam cantando. E parecia uma estrela, mas era um grupo de anjos louvando a Deus. E os pastores de ovelhas daquela época viram esses anjos. Um anjo testemunhou, falou para eles que Jesus havia nascido na cidade de Davi. Os reis magos, que assim nós chamamos na nossa tradição, seguiram aquela estrela, porque de acordo com seus estudos astronômicos, veja, eu estou falando de astronomia, não de astrologia necessariamente, ok? Então, eles perceberam por aqueles sinais e alguns estudos que um grande rei ia nascer, e eles tinham que seguir aquela estrela. Como o vídeo não é sobre eles, eu encerro essa parte aqui. E então, Jesus nasce e ao 8º dia ele é levado ao templo onde seria praticada a circuncisão do bebê. Ok? Então, nós vemos um costume que Deus queria que se estendesse. O bebê é dedicado a Deus e não é batizado, porque o batismo é só para uma pessoa que tem consciência daquilo que está fazendo. O batismo é um ato voluntário da pessoa que está sendo batizada. E um bebê não pode tomar uma decisão tão séria como essa. Outra coisa é que a palavra batismo quer dizer mergulho ou imergir. Então significa, não pode se batizar com algumas gotinhas de água na cabeça, porque a palavra batismo não é gotinhas de água, né? É submergir a pessoa totalmente embaixo d'água. Mas isso é um outro estudo. Já falamos até aqui no canal, podemos voltar a falar sobre isso. Então, apenas 2 pessoas naquele templo, 2 idosos, 2 chamados profetas, o profeta Simeão foi o primeiro a ver e reconhecer que aquele bebezinho era o Messias tão esperado, e a profetisa Ana, que também reconheceu, devido à busca intensa que eles tinham de Deus, devido ao desejo sincero e intenso que eles tinham pela vinda do Messias. Havia muita tradição dentro da religiosidade judaica falando que o Messias viria de uma forma bem diferente do que ele veio. E é interessante que eles não falaram simplesmente de maneira tradicional, também, claro, mas eles usavam alguns textos bíblicos, mostrando que o Messias seria poderoso, que ele viria matar os seus inimigos, que ele viria restabelecer Israel. E textos que falavam da segunda vinda de Cristo eram usados para falar da primeira vinda de Cristo. Eles estavam totalmente enganados, né? Aí eu faço uma pergunta: Deus permite que a pessoa seja enganada? Então, Deus permite porque a pessoa, quando não é sincera,
ela está buscando a Deus por outros interesses, às vezes interesses pessoais, às vezes ela põe os sentimentos dela acima da palavra de Deus, essas pessoas, por exemplo, serão enganadas também. Agora, com respeito à segunda vinda de Cristo. Muitos não mostram o mínimo interesse pela volta de Jesus, e é claro que eles não estarão preparados quando ele vier. Outros que são ditos religiosos mostram interesse, mas não é um interesse tão grande, ou então o interesse é até grande, mas é baseado naquilo que eles aprendem de seus líderes religiosos. Se a Bíblia é mostrada a eles, mostrando que o líder da igreja deles não está correto, está enganado ou que está enganando, eles falam, não, eu não quero saber da verdade, eu não quero saber da Bíblia. Quero assim que eu aprendi e é assim que eu vou confiar, é assim que eu vou seguir. E infelizmente, vários sinais já ocorreram mostrando a segunda vinda de Cristo, que Cristo está próximo, e eles não acreditam mais, ou eles falam, não, isso não é assim, vai ser de outro jeito, e cada um fala uma coisa diferente. Enfim, algumas denominações religiosas nem ensinam que Jesus vai voltar, eles não acreditam nisso, né? Como, por exemplo, o kardecismo, né, que não fala sobre a volta de Cristo, a ignora totalmente, né? As testemunhas de Jeová dizem que Jesus veio em 1914, nós sabemos que isso também não é verdade, não está de acordo com a Bíblia, está de acordo com o líder que fundou a denominação deles, e eles preferem ficar com o líder, com a opinião ultrapassada dele, do que se renderem e admitirem que estavam errados e seguir a verdade. Isso, errar é humano, né? Nós somos excelentes em errar, né? Nós somos autoridades em errar. O problema não é errar, o problema é você não admitir o erro e não buscar acertar, e não buscar, no caso, a verdade, né? E você sabe como Jesus vai voltar? Se você estivesse lá no templo, junto com Ana e Simão, ou Simeão, você também reconheceria Jesus? Você vendo um bebezinho, filho de um casal bem pobre, você reconheceria que aquele seria o Messias que estava vindo ao mundo para salvá-lo? Você reconhece a grandeza nas pessoas, mesmo quando elas não aparentam ter essa grandeza? Então, Deus deu muitos sinais e nós temos que estar alertas, preparados. Há pessoas que nunca abriram a Bíblia sequer e querem dizer como é que Jesus vai voltar, né? Ou pelo menos sugerem, né? Ah, eu já ouvi falar que ele pode vir como um mendigo, né? Não, nada, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia é clara como Jesus vai voltar. Ele vai voltar em poder e grande glória. Ele vai voltar de maneira visível, todo mundo vai ver. Ele vai voltar nas nuvens do céu, ele não vai pisar na terra. A Bíblia diz que os que forem salvos subirão até ele. Paulo diz, aqueles que forem salvos vão subir até Cristo e encontrá-lo nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4, de 14 em diante. Então, esse é o encontro que vai haver nas nuvens. Cristo não vai pisar aqui na terra. Cristo não vai vir a perdoar quem está em pecado e que está arrependido, não. Esse trabalho do perdão já estará encerrado. Aliás, Apocalipse 1, verso 7, é um dos textos, tem outros, diz que ele vai vir com as nuvens, todo olho o verá, e as tribos da terra se lamentarão. Ué, em vez de elas fazerem festa, ao invés de elas estarem felizes de ver Jesus voltar, João simplesmente fala, elas se lamentarão de ver que Cristo está voltando. Estará você entre aqueles que vão se lamentar de ver Jesus na terra? Você está trocando um punhadinho de tesouros aqui da terra, um punhadinho de prazeres aqui da terra, está
Você troca a vida eterna para ficar com isso? Deus já te deu a vida eterna, você fala, não, muito obrigado, eu prefiro ficar por aqui mesmo, vivendo essa vida medíocre, passageira, efêmera, pobre, egoísta, do que viver num reino onde tudo é certo, onde tudo é justo, onde tudo é amor. A escolha é sua. Se prepare, porque Jesus vai voltar. Se você escolher se decepcionar, saiba desde já que será a maior decepção que o ser humano vai ter. Mas muito maior do que qualquer outra decepção. Saber que não estão salvos. Saber que não viverão com Cristo. Se você decide ficar ao lado dele, se você quer se preparar para a volta dele, então, pelo menos estude a palavra. Veja como está escrito que ele vai voltar. Veja qual é a preparação que Deus exige de nós. Existe uma lista, existe várias coisas, mas pelo menos uma lista de como você se prepara para a volta de Jesus está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, os últimos, você pode ler ali os últimos 10 versos, pelo menos. Eu vou repetir. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, especialmente os 10 últimos versos. Mas você pode ler o capítulo todo, é um capítulo pequeno. Leia com oração, leia com o propósito de tomar decisões, ok? Porque ali você vai ser chamado a tomar decisões. Ali você vai ser chamado a mudança de vida. E é isso que se deve fazer para poder habitar com Cristo para sempre. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Nós estamos precisando muito do apoio de vocês para que esses vídeos sejam divulgados, que o canal volte a crescer mais do que ele já cresceu um dia, já mais do que ele foi um dia. Nós estamos precisando desse apoio, é gratuito. Tá? Compartilhem o máximo que vocês puderem. Orem por esse ministério, mesmo que seja uma oração breve, por favor, orem por nós, orem pelas palavras aqui ditas, que elas possam alcançar corações. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.